Cara, eu vejo muita gente nos dias de hoje falando que os tempos estão loucos e que esse século está totalmente conturbado e descontrolado. Cara, na boa, pra falar a real, século conturbado mesmo foi o século passado. Exatamente, o século XX. Mas a guerra mais polarizadora, politicamente falando, que marcou o cenário mundial foi a Guerra Civil Espanhola. E apesar de ter ocorrido em território espanhol, várias pessoas de diferentes partes do mundo participaram dela, inclusive brasileiros. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os brasileiros que lutaram nessa guerra. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita e já me segue aqui no Instagram, aqui ó, @caueyuri_brito. Ah, vamos nessa! Beleza, para entendermos o que foi essa guerra, nós precisamos saber por que diabos ela aconteceu. Bem antes dos anos 30, a Espanha já vivia uma ditadura e o gostosão da vez era um cabra chamado Miguel Primo de Rivera. E também era conhecido como o Capitão-General da Catalunha. O cara assumiu o posto de primeiro-ministro. Temos que levar em conta que a Espanha naquela época era uma monarquia e o rei era Afonso XIII. E foram exatamente 7 fucking anos de ditadura. E bem no final da década de 20, ela danificou a economia. E durante esse período, grupos republicanos começaram a ganhar muita força. Não só força, força pra um diacho. Mas com a queda da Bolsa de 1929, é aí que a situação ficou feia de verdade. O povo já não aguentava mais aquele militarzão no poder, sabe? Tanto é que essa ditadura prejudicou a imagem do rei. Até que em 1930, exatamente no dia 28 de janeiro, chega o fim à ditadura. Mas não parou por aí não, viu? Ano seguinte eles conseguiram derrubar a monarquia e assim a Segunda República Espanhola foi proclamada. Só que qual era o problema? Os republicanos que fizeram isso eram mais alinhados à esquerda. Os republicanos eram formados por partidos como o PCE e o PSOE e um sindicato chamado de UGT. Todos eles eram os republicanos. Mas uma galera não curtiu muito isso, e essa galera eram os nacionalistas. Eram formados pela Igreja Católica, pelo Exército, por um partido chamado SEDA e pelos falangistas, que eram os fascistas da Espanha. O Partido da Falange Espanhola foi criado por nada mais nada menos que José Primo de Rivera, exatamente, o filho do ex-ditador. Os republicanos haviam elegido um cara chamado Alcalá Zamora para presidente. Passou um tempo até que novas eleições chegaram e todo mundo foi apoiar seu lado político. Só que teve um pessoal que decidiu ficar em cima do muro. E eles eram os anarquistas, formados por um anarco-sindicato chamado de CNT e FAI. O que aconteceu? Os anarquistas eles decidiram não apoiar os partidos de esquerda. Inclusive eles não apoiaram nenhum lado, nenhum outro. Foi mais ou menos assim. Não, vocês que se virem aí, vocês que se virem. A gente não tá afim de ser partidário não, viu? Qual é, CNT? Qual é, Faia? A gente não é camarada, a gente não é brother nessa luta contra os fascistas e contra a burguesia e contra o capitalismo. A gente não é brother, não? A gente até quer, mas, cara, como eu não tô afim de apoiar ninguém não, viu? Ó, falou. Tô indo embora aí, galera, falou. Tchau pra vocês, viu? Se vira aí. Vai ter volta, viu? Vai se arrepender. Isso significou a vitória da direita. Passou um certo tempo até que em 1936, vários militantes e ativistas anarquistas começaram a ser presos por um certo general chamado Francisco Franco. Então, os anarquistas arrependidos nas próximas eleições decidiram apoiar a esquerda. Pô, foi mal aí, galera. Eu sei que a gente ficou em cima do muro da outra vez, mas agora a gente vai apoiar vocês, viu? A gente aprendeu a lição. Olha quem votou, hein? Tá arrependido, né? Beleza. Tamo junto, camarada. A esquerda ganhou novamente, então Franco e seus aliados foram exilados para as Ilhas Canárias. Só que eles ficaram meio pé da vida com isso. Então, no dia 17 de julho daquele mesmo ano, os nacionalistas rebeldes iniciaram um golpe contra o governo republicano avançando pelo território do Marrocos espanhol. O governo republicano, sabendo disso, organizaram seu exército para combater. E assim, deu início à tão famosa guerra civil naquele país. Mas e aí, aonde entram os brasileiros nessa história? Bem, o lado nacionalista era apoiado pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Os republicanos eram apoiados pela União Soviética, pelo México, eles tinham mais uma carta na manga, que eram as Brigadas Internacionais. Um conjunto de unidades militares compostas por voluntários estrangeiros que durante a Guerra Civil foram ajudar os republicanos. Acontece que o ataque nacionalista gerou uma comoção mundial
E várias pessoas que se alinhavam aos pensamentos de esquerda dos republicanos se voluntariavam. Também a Internacional Comunista pediu para que cada partido comunista de cada país enviasse pelo menos 100 soldados para ajudar os republicanos também. Só que nem todo mundo que ia lutar do lado republicano não era assim de fato comunista, e sim por causa que estava desempregado. E também pessoas de diferentes partes do mundo, como diriam eles próprios, o proletário não tem pátria. Eles acreditavam que o futuro da humanidade se decidia em solo espanhol. As brigadas recebiam todo mundo. Gente da França, da Bélgica, da Polônia, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, China. Porra! Tudo isso? Se bobear até do inferno eles recebiam voluntários. Recebiam gente de Portugal. Entre essa toda a gente eles também recebiam brasileiros. Só que para os comunistas do Brasil a situação não estava nem um pouco fácil. Primeiro que tem aquela história, né? A intentona comunista de 1935, quando o seu Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança, decidiu armar um golpe de estado contra o governo do seu Getúlio Vargas. O cara acabou indo preso por causa disso. Então, com a prisão de muitos militantes, eles decidiram deixar o Brasil, e isso ajudou muito as brigadas internacionais. O brasileiro mais conhecido que lutou nessa guerra foi Apolônio de Carvalho, que ele relata em seu livro Vale a Pena Sonhar. Outro que lutou também foi José Gay da Cunha, que ele também relata no seu livro, um brasileiro na Guerra Civil Espanhola. Outro que lutou foi Carlos da Costa Leite. E esses três, esse trio maluco, lideraram centenas de combates. Estima-se de que mais de 20 brasileiros lutaram do lado republicano. E como era esse recrutamento? Os voluntários vinham de Paris ou de Marselha e chegavam na Espanha. As próprias autoridades facilitavam documentos falsos para permitir a circulação de brigadistas. Outros vinham do Atlântico e quando chegavam em território republicano eles recebiam uma recepção calorosa. Em seguida eles eram encaminhados para a sede das brigadas, onde recebiam um treinamento militar e político. Eles passavam por centenas de etapas até estarem aptos para o combate. Mas aí você me pergunta, ué... E o lado nacionalista? Recebeu soldados brasileiros também? Por incrível que pareça, sim. Sim, os nacionalistas tinham soldados brasileiros, só que a maioria eram descendentes de espanhóis ou já moravam na Península Ibérica. Ou seja, o Franco só aceitava brasileiros que tinham descendência espanhola. Estima-se de que apenas 13 brasileiros lutaram do lado nacionalista. Enfim, mas a ajuda das brigadas internacionais só durou até setembro de 1938, devido ao Comitê de Não Intervenção, que também propôs a retirada de estrangeiros do lado nacionalista. Porém, só os estrangeiros republicanos cumpriram isso. E sem contar que a União Soviética havia abandonado os republicanos, eles haviam retirado seu apoio. Agora, sem o apoio dos brigadistas, sem o apoio da União Soviética, e para piorar, com pouquíssimos recursos ainda, com os nacionalistas avançando cada vez mais, com mais territórios, mais armamento, mais blindados, mais soldados ainda também, e ainda recebendo o apoio maciço do Mussolini na Itália. Isso, Mussolini enviou 50 mil soldados fascistas para ajudar os nacionalistas. Também sem contar que Hitler enviou a Luftwaffe para bombardear a cidade de Guernica, que vocês conhecem naquele quadro lá do Pablo Picasso, Guernica, que já fez um certo tempo que foi bombardeada, e também bombardearam várias cidades importantes. Em abril de 1939, os nacionalistas vencem a guerra e era o fim da Segunda República Espanhola. E o mundo tinha seus ditadores: Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e no Brasil o seu Getúlio Vargas. Brasil, auricão querido, invejado pelo mundo novo. Destruído estava seu futuro porque pretendiam dominar seu povo. Surgiu Getúlio Vargas. E a ditadura de Franco durou até 1975, quando ele finalmente morreu e a Espanha se libertou. E nos dias de hoje o mais importante, cara, é a gente ter união, a gente esquecer viés, tá ligado? Se você tem pensamentos de esquerda, eu te respeito, mas se você tem pensamentos de direita, eu te respeito também. Mas só que o mais importante de tudo é a gente se ajudar, entendeu? A gente amar o próximo. Então, por favor, pare de chamar seu coleguinha de fascista, pare de chamar seu coleguinha de comunista também e vamos se ajudar, pessoal, porque o mundo tá precisando.
Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E olha aqui, semana que vem tem vídeo especial, viu? Não esquece de compartilhar e enviar para aquele seu amigo que é louco por conhecimento. É isso aí, muito obrigado a todos pela sua audiência. Valeu, falou e fui!